Olá, sejam bem-vindos ao canal Eu Quero Saber. Vamos falar de uma das paixões de grande parte das pessoas. Vamos falar dos carros, a sua invenção e evolução. Então apertem os cintos e vamos nessa viagem. A história dos carros começa no final do século XIX, com a criação dos primeiros modelos movidos a vapor, que eram lentos e pouco práticos. A verdadeira revolução na indústria automotiva ocorreu com a invenção do motor de combustão interna, que permitiu o desenvolvimento de veículos mais leves, rápidos e eficientes. O primeiro carro a utilizar esse tipo de motor foi o Benz Patentmotorwagen, criado pelo engenheiro alemão Karl Benz em 1885, com apenas 3 rodas e um motor de 0,75 cavalos de potência. O veículo atingia a velocidade máxima de 16 km por hora e foi o precursor de todos os automóveis modernos. Ao longo dos anos, os carros evoluíram muito em termos de design, segurança, tecnologia e desempenho. Na década de 1910, surgiram os primeiros modelos com carrocerias fechadas e confortáveis, como o Ford Modelo T, que popularizou o automóvel nos Estados Unidos. Durante a Segunda Guerra Mundial, a indústria automotiva se dedicou à produção de veículos militares, como jipes e caminhões, mas após o conflito, os fabricantes retomaram a produção de carros para o mercado civil, impulsionados pela demanda crescente por veículos de passeio. Nos anos 50 e 60, surgiram os primeiros carros esportivos e de luxo como o Jaguar, o Chevrolet Corvette e o Rolls-Royce. Esses modelos eram mais potentes, sofisticados e exclusivos, e marcaram o início da era dos carros de alta performance. Os carros dos anos 50 e 60 apresentavam um estilo mais arredondado e com linhas mais fluidas em comparação com os modelos anteriores. A carroceria era geralmente maior e as formas mais suaves, com a presença de aletas traseiras em alguns modelos. Também eram comuns os cromados e os detalhes estético. A maioria dos carros dessa época possuía motores V8, que eram mais potentes e eficientes em relação aos motores anteriores. Além disso, os carros também começaram a adotar o sistema de injeção de combustível, o que melhorou o desempenho e a economia de combustível. Os carros dessa época ainda não possuíam muitos dos recursos de segurança que temos hoje, como cintos de segurança e airbags. No entanto, a indústria automotiva começou a investir em tecnologias como freios a disco e direção hidráulica, que melhoraram a segurança e o controle dos veículos. Durante os anos 50 e 60, foram introduzidas várias tecnologias inovadoras nos carros, como o ar-condicionado, o rádio AM e FM, dentre outras coisas. Alguns carros também possuíam opções de transmissão automática, que tornavam a condução mais fácil e confortável. A década de 70 foi um período marcante para a indústria automotiva, com muitos modelos icônicos sendo lançados nessa época. Os carros dos anos 70 tinham um design característico, com linhas retas e angulares, e uma aparência mais quadrada em comparação com os modelos anteriores. As carrocerias eram geralmente maiores e mais pesadas, com amplas janelas e uma frente alongada. Os anos 70 foram marcados pelas cores vibrantes e brilhantes, e isso se refletiu na indústria automotiva. Carros eram frequentemente pintados em tons de laranja, amarelo, verde e vermelho. Também foi um período de inovação tecnológica na indústria automotiva. Muitos carros foram equipados com novas tecnologias, como sistemas de áudio estéreo, ar-condicionado e airbags. Os carros da década de 70 eram conhecidos por terem motores grandes e potentes. Os muscle cars em particular eram populares nessa época, com motores V8 e alta performance. Com o aumento da conscientização sobre segurança, os carros da década de 70 começaram a ser equipados com cintos de segurança de 3 pontos, freios a disco nas 4 rodas e outras tecnologias de segurança. Nos anos 80 e 90, os carros se tornaram mais aerodinâmicos, seguros e tecnológicos, com a adoção de freios ABS e airbags, sistemas de som e navegação, entre outros recursos. As montadoras também se dedicaram a desenvolver modelos mais versáteis e espaçosos. Carros das décadas de 80 e 90 têm características distintas que tornam únicos e icônicos. Apresentam uma tendência para linhas retas e cantos afiados no design externo, em contraste com os modelos mais cheios de curvas dos anos 70. A década de 80 e 90 trouxe uma série de inovações tecnológicas para o setor automotivo, como sistemas de injeção eletrônica, ABS e airbags, controle de tração e sistemas de som mais sofisticados.
Muitos modelos de carros esportivos dos anos 80 e 90 apresentavam faróis retráteis que se escondiam atrás do capô quando não estavam em uso. As rodas de liga leve eram uma opção popular, com designs elaborados que ajudavam a destacar o visual dos carros. O teto solar foi uma opção popular em muitos modelos de carros, permitindo que os motoristas pudessem desfrutar do sol e do ar livre enquanto dirigiam. Os aerofólios traseiros eram populares em muitos carros esportivos dos anos 80 e 90, ajudando a aumentar a aderência nas curvas e a melhorar a estabilidade em altas velocidades. Os carros dos anos 2000 foram uma época de transição na indústria automotiva, embora muitos modelos ainda apresentassem o design e a tecnologia dos anos 90. Outros começaram a experimentar com recursos mais modernos. Os carros dos anos 2000 foram projetados com linhas suaves, curvas para melhorar a aerodinâmica. Começaram a incorporar luzes de neblina, localizadas abaixo dos faróis principais. Essas luzes eram especialmente úteis em condições de baixa visibilidade como chuva, neblina ou neve, dentre outras melhorias. Na última década, a tecnologia avançou ainda mais, com o surgimento dos carros autônomos que dispensam a presença de um motorista, e dos veículos elétricos de alta performance como o Tesla Modelo S. Além disso, a indústria tem se preocupado cada vez mais com a conectividade e a interação do carro com outros dispositivos, como smartphones e smartwatches. A evolução dos carros ao longo dos anos é um reflexo das mudanças sociais, econômicas e tecnológicas que ocorreram no mundo, dos modelos rudimentares movidos a vapor até os carros autônomos e elétricos do futuro. Os automóveis continuam a surpreender e encantar as pessoas. Então, gostaram do vídeo? Aproveita essa carona e deixe seu like. Aproveite também e se inscreva no canal. Aperte o sino de notificações para ficar por dentro dos vídeos que postarmos. E vocês nos ajudam a estar fazendo mais vídeos no canal. Obrigado, até o próximo vídeo aqui no canal Eu Quero Saber.